Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Denis Viana e hoje nós vamos estar falando sobre circuito elétrico. Na aula passada a gente falou sobre a condutividade dos materiais. A gente falou sobre a prata, falou sobre o cobre, alumínio, latão, aço, materiais, metais que de uma maneira geral são excelentes condutores de corrente elétrica. São excelentes condutores. Eles apresentam uma excelente condutividade. Certo? Desses materiais, o que conduz melhor é a prata, né? Foi falado que ela conduz cerca de 108%. E em segundo lugar, é o cobre, 100%. O mais utilizado na indústria, obviamente que a prata seria inviável. Pessoal, em se tratando de circuito elétrico, a gente precisa de alguns elementos. A gente vai precisar de uma fonte de alimentação, vai precisar de condutores, que é por onde vai circular essa corrente. Fonte de alimentação e condutores, e mais um elemento aqui, que eu vou falar daqui a pouco, ok? Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, como fonte de alimentação, uma bateria, ou mesmo uma fonte de corrente contínua, uma fonte comum aqui, como essa aqui que eu tenho, ó. É uma fonte de corrente contínua, tá? O símbolo de fonte de alimentação é esse aqui. Normalmente é o potencial positivo e um potencial negativo. O traço maior é o positivo e o menor é o negativo. Então esse é o símbolo da fonte de alimentação. O símbolo desse tipo de fonte de alimentação, que é uma bateria, é esse que a gente utiliza. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Mas aqui eu tenho negativo. E aqui eu tenho positivo. Temos também as fontes de corrente alternada, que é a fonte que oscila esse positivo e negativo. Ora aqui é positivo, ora aqui é negativo. Ora aqui é negativo, ora aqui é positivo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai pegar nossa fonte de alimentação, um potencial positivo, um potencial negativo. Vamos pegar os condutores. Aqui vamos dizer que são condutores de cobre. O circuito, você pode imaginar até como se fosse numa corrida, né? É o percurso que a corrente elétrica vai fazer. Então, se eu fizer somente isso aqui, eu não tenho um percurso completo. Imagine você saindo aqui, ó, do polo positivo. Quando chegar aqui, você não tem para onde ir. Então, para que esse circuito esteja fechado, a gente tem que fazer um curto aqui. Que é o quê? Uma ligação completa. Então, aqui nesse caso, a eletricidade, a corrente elétrica, ela vai sair do polo positivo e vai para o polo negativo. Certo? Aqui é um potencial positivo, aqui é um potencial negativo. Só que acontece uma coisa muito interessante aqui. Toda vez que a gente tem uma tensão, né, a fonte de alimentação ela representa uma tensão que está sendo aplicada nesse fio. Quando a gente tem uma tensão aplicada, vamos dizer aqui, que tivesse, por exemplo, 12 volts, né? Essa tensão ela vai encontrar no percurso uma resistência. Certo? A resistência do cobre, a gente viu que o cobre ele conduz 100%. Então ele tem uma resistência muito baixa. Ele possui uma excelente condutividade. Então o que acontece? Quando temos uma tensão aplicada e uma resistência muito baixa no circuito, a corrente que vai circular ela vai tender ao infinito. Então imagine uma corrente que tende ao infinito, é uma corrente muito alta. Consequentemente, vai aquecer esse fio e muito provavelmente vai danificar a nossa fonte de alimentação. Porque não tem nada consumindo essa corrente. Ela está, né, elevadíssima, né, e a gente chama isso aqui de curto-circuito. Uma corrente muito elevada circulando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limitar a passagem dessa corrente. Para isso, a gente vai usar um resistor.
uma resistência. Aí você vai dizer, mas Denis, já não existe uma resistência no fio? Existe, mas essa resistência que tem no fio, ela é muito baixa. Então a corrente ela tende a ser muito elevada. Então eu vou dar um exemplo para você. Se a resistência desse fio aqui for de 0,1, a resistência é medida em ohm, mas não é importante agora falar sobre isso. É importante você saber que essa resistência desse fio aqui, né, a resistência à passagem de corrente é de 0,1. Se eu dividir aqui a minha corrente, minha tensão, dividido por esse 0,1, a corrente que vai passar aqui é uma corrente de 120 amperes. Ou seja, uma corrente muito elevada. Certo? Então, só a resistência do fio não ela vai propiciar que haja um curto-circuito aqui. Imagina uma corrente muito elevada para essa fonte de alimentação e para esse fio. Então, a gente tem que colocar uma resistência aqui. Então, para isso, a gente vai usar um resistor. A gente vai colocar aqui um resistor. Ele vai limitar a passagem da corrente. Então, a gente vai ter um controle sobre essa corrente que passa. Então, se eu colocar aqui um resistor de valor 12, por exemplo, ou seja, eu vou ter uma corrente igual a 1. Ou seja, uma corrente baixa que está passando por aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter um circuito seguro, em que eu não vou ter problema de queimar a minha fonte de alimentação. Mesmo essa bateria aqui, que é de 9 volts, se eu fechar um curto aqui, ó, um pedaço de fio entre um polo e outro, o que vai acontecer? Vai danificar essa bateria. Se eu pegar aqui a minha fonte de alimentação e fechar aqui um curto direto, vai ter só a resistência dos fios e muito provavelmente eu vou danificar a minha fonte de alimentação. Então eu preciso de uma resistência, certo? A gente pega uma resistência, vou pegar uma resistência qualquer aqui, certo? Pega uma resistência, isso aqui é um resistor, é uma resistência, e coloco aqui. Então eu vou limitar a passagem da corrente, certo? Vou limitar a passagem da corrente, certo? A minha fonte de alimentação vai estar aqui. Eu vou limitar a passagem dessa corrente e vou ter um controle sobre essa corrente. Quando eu passo uma corrente por esse resistor aquece, né? Esse efeito do resistor aquecer é chamado de efeito Joule. A corrente, pessoal, no circuito ela é constante. Então a corrente que está passando aqui, ela vai passar pelo resistor. A combinação da resistência do resistor, né, vai me dar uma queda de tensão, que a gente chama, né, em cima desse resistor. E a corrente vai circular. Esse mesmo 1 ampere, ele vai continuar circulando por aqui. Só que quando ele passa pelo resistor, né, a combinação da corrente e da resistência gera um aquecimento no resistor que nós chamamos de efeito Joule. Ok? O que é importante nesse momento aqui desse nosso vídeo, dessa nossa aula? É você saber, eu tenho uma fonte de tensão constante aqui, certo? Eu não posso ligar realmente um polo no outro, senão eu tenho um curto-circuito, porque a corrente vai tender ao infinito. Então eu preciso colocar uma resistência para limitar a passagem dessa corrente e eu ter um controle sobre essa corrente. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre as leis que governam e regem esses cálculos que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Mas nesse momento é importante você saber isso. Se eu ligar direto, eu tenho um curto-circuito, essa corrente tende ao infinito. E aí queima a minha fonte de alimentação. Se eu colocar um resistor, ele limita a passagem da corrente, eu tenho um controle melhor sobre essa corrente, certo? O fato de passar pelo resistor vai fazer com que essa corrente, combinado com a tensão que está no resistor e a resistência, gere um calor que nós chamamos de efeito Joule. Tá ok? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte, dá o like, se inscreve no canal e aos poucos a gente vai progredindo aí nesse assunto. Pan 5